A paz do Senhor Jesus, crianças, como estão vocês? Glória a Deus por mais uma lição, né? Seguimos aqui na nossa EBD online e hoje nós vamos estudar a última lição da nossa revista. Chegamos ao final da nossa revistinha. Tá bom, meus amados? A lição de número 13, que é essa aqui, ó. Que tem um título maravilhoso. Eu sou a casa de Deus. Olha que maravilha. Nós somos a casa de Deus. Nós estudamos aqui no decorrer da revista, né? Sobre as casas de Deus, né? As casas que Deus habitava. A primeira delas foi o quê? Quem lembra? O tabernáculo, né? E isso logo depois veio o templo fixo, que foi construído por Salomão, né? E depois o templo de Zorobabel, onde passou por diversas reformas, né? Até o tempo de Jesus, né? Até quando o nosso Senhor Jesus, ele veio à Terra. Ele viveu aqui nessa terra e depois dele tudo mudou. Nada foi mais como antes, as coisas mudaram. E aí nós descobrimos que a igreja agora é a igreja viva. E que essa igreja viva somos nós, eu, você e todos aqueles que servem ao Senhor Jesus. Amém? Então, crianças, quando o Senhor Jesus ele habitou aqui na terra, ele disse algo muito importante aos seus discípulos, que está em João 14, no versículo 23, que diz o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que tremendo! Faremos morada nele, é o que diz o título da nossa lição. Nós somos a casa de Deus. Se nós somos a casa do Senhor, ele habita dentro de nós. Ele habita dentro dessa casa, dentro desse templo, né? É como diz aquela música: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Quem conhece? Pois é, nós somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Tá bom, crianças? E aqui na nossa revistinha, na nossa lição, diz o seguinte: o tabernáculo representou a primeira casa de Deus entre os filhos de Israel. Vocês lembram, né? Que o povo de Israel eles sentiram a necessidade de construir um lugar, um templo, um tabernáculo, onde eles pudessem adorar a Deus. Foi então que eles construíram, né, o tabernáculo. O Senhor revelou a glória de sua presença. Tal resplendor foi manifesto também no templo construído por Salomão. Após eles adquirirem a terra prometida, depois de já estarem lá na terra prometida, eles sentiram a necessidade de construir um templo físico, né? Um templo mais bonito, um lugar mais agradável, onde Deus pudesse habitar, né? Porque Ele é merecedor, Ele merece o nosso melhor. Então eles queriam fazer o melhor para Deus. Eles queriam que Deus habitasse em um lugar melhor, bonito, um lugar mais aconchegante. E aí eles construíram o templo de Salomão, que na época era o rei que reinava. Esse templo ele passou também por diversas reformas, né? Nós vimos nas lições anteriores. E quando a presença da vinda do Messias se cumpriu, João escreveu sobre Jesus. Deus tornou um ser humano e morou entre nós.
logo depois do templo de Salomão, o povo de Deus, eles foram exilados. Eles foram para a Babilônia e ficaram lá, e depois eles conseguiram voltar, e quando eles conseguiram voltar, eles construíram um novo templo para Deus, porque esse templo de Salomão não existia mais. Então eles construíram um novo templo. Não era tão magnífico como o templo de Salomão, mas Deus, ele deixou sua promessa. Ele disse que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Então, eles puderam também adorar o Senhor nesse templo, que foi o templo de Zorobabel. E eles sentiam a presença do Senhor ali naquele lugar de forma gloriosa. E quando Jesus ele veio aqui na terra, quando ele habitou aqui na terra, as coisas mudaram. Depois de Jesus, a gente passou a ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo, e dessa forma a gente poderia adorar a Ele onde quer que estejamos. Não necessitaríamos de um templo físico para adorar o Senhor. Não somente, mas em qualquer lugar onde estivéssemos, né? Mas sabemos da importância do templo fixo, da igreja, do edifício, para poder estarmos em comunhão com os nossos irmãos, adorando, né? E como referência também. Jesus revelou a sua glória por meio de muitos feitos miraculosos. Aos seus seguidores, ele deu a missão de pregar o Evangelho e de fazer novos discípulos, ensinando-lhes tudo o que haviam aprendido. O Mestre, antes de ser crucificado, deixou-lhes outra importante lição. Ele disse: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Por isso, os salvos por Jesus Cristo podem dizer: Eu sou a casa de Deus. Então, quando Jesus ele foi crucificado, ele disse bem claro para os seus discípulos que ele não deixaria os seus discípulos sozinhos. Ele estava indo para a casa, para a morada do Altíssimo. Ele estava indo para junto de Deus, mas nós não ficaríamos só. Ele enviaria um auxiliador, o Espírito Santo, que não nos abandona, que está conosco a todo momento. Então Deus, ele sempre nos amou. Crianças, sempre. Nós, ainda que nós não sejamos merecedores, ainda que falhamos, mas Ele nos ama verdadeiramente. E vocês lembram quando foi que ocorreu a vinda do Espírito Santo? A Pró falou aqui na aula passada. Foi um dia que ficou marcado como que o dia de Pentecostes, né? Foi quando o Espírito Santo desceu sobre a vida dos discípulos e dos que estavam com eles. E a partir daquele dia, eles começaram a propagar o Evangelho de Cristo, né? Por todas as cidades, e eles foram para outros países. E através dos discípulos é que o Evangelho do Senhor chegou até nós. Hoje nós podemos agradecer a Deus por conhecê-lo, porque os discípulos, eles foram corajosos. E nós, como igreja viva, como casa do Senhor, precisamos também, né? O Evangelho de Deus, ele não pode parar. Nós precisamos também levar a palavra de Deus, levar
levar Jesus para as pessoas, né, que ainda não o conhecem, que ainda não recebeu Ele como Salvador da sua vida, para que a Igreja de Cristo cresça ainda mais, para que o corpo de Cristo ele cresça ainda mais, ele se fortaleça ainda mais, tá certo? Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então, para isso a gente precisa fazer a nossa parte, né? E é muito importante que as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, elas possam conhecer através de nós também, do nosso testemunho, das nossas atitudes. Elas falam muito a respeito de nós, sabiam, crianças? É importante que as nossas atitudes estejam de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus. E se você percebeu que você falhou em algum momento, peça perdão a Deus, peça perdão ao Espírito Santo e faça diferente da próxima vez, tá certo? Jesus, ele quer que sejamos como Ele. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Como seguidores de Jesus, devemos ao menos tentar fazer como Jesus ele fez quando ele habitou aqui na Terra. E aqui na lição nos diz o seguinte: ser casa de Deus significa tê-lo constantemente em nossa vida. E o mundo reconhece que ele vive em nós por intermédio de nossas atitudes. Então, quando as nossas atitudes estão de acordo com a palavra de Deus, o mundo reconhece que Deus habita em nós, que Jesus está em nós, porque nós acabamos nos tornando diferente, tá bom? As nossas atitudes não tem que ser diferente das atitudes das pessoas que não servem a Cristo, tá bom, amados? Como filhos obedientes, precisamos andar no caminho da vida, seguindo o que o apóstolo Pedro disse: sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus é santo. Está na palavra de Deus. No entanto, durante a existência, percebemos que por mais que nos esforcemos, nunca estamos definitivamente prontos e nem sempre fazemos as coisas da forma como planejamos. Em um detalhe ou outro, acabamos falhando, foi o que a Pró falou aqui. Mas quando isso acontece, nós devemos o quê? Nos arrepender. Se em algum momento você sentir dificuldade em manter-se íntegro, peça ajuda ao Senhor, pois Ele, além de tudo, é um bom Pai. Lembre-se que o caminho da santidade é feito enquanto caminhamos e praticamos as orientações contidas na palavra de Deus. E como a Pró falou aqui no início, Jesus ele deixou para nós o Espírito Santo, o nosso auxiliador. Então, se nós pedirmos ao Espírito Santo, ele irá nos guiar, ele irá nos mostrar, nos fortalecer na palavra de Deus. Viu, crianças? Então, que nós sejamos verdadeiramente, né, a casa de Deus, que Deus esteja feliz em habitar na nossa casa, que Jesus se sinta bem habitando na nossa casa, no nosso templo, no nosso coração, tá certo? E que possamos fazer a vontade dele em todo momento, agradando a ele, né? Servindo, adorando ao Senhor Jesus. Tá bom, crianças? Essa foi a nossa lição. Espero que vocês estejam fazendo as atividades, tá bom? Na próxima semana eu vou fazer, como a lição terminou, vou recapitular, fazer uma retrospectiva
da nossa revistinha, certo? De todas as lições. Então, se você perdeu alguma, na semana que vem a prova vai recapitular, então vocês fiquem atentos, tá certo? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana e até a próxima!